Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a atuação de Satanás e os demônios realizando sinais e prodígio. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual o alerta nós podemos tirar como lição para nossas vidas? Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que as vidas, queridos, sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Satanás e os demônios podem curar e fazer milagre. É o tema desse vídeo, queridos. A Bíblia diz que os demônios podem fazer certos sinais e prodígio. Essas realizações podem ser identificadas pelos homens como sendo supostos milagres. Dentro do contexto desses sinais e prodígio, alguns intérpretes entendem que possam existir supostas curas realizadas por demônio. É verdade que não há passagem bíblica que indica explicitamente que o diabo e os demônios possam curar. Mas alguns versículos indicam que em certas situações pode haver, sim, uma conexão entre a atuação desses espíritos malignos e o estado de saúde de uma pessoa. O poder de Satanás e os demônios nas realizações de supostos milagres. Bem, resumidamente, podemos pontuar algumas passagens bíblicas que registram atuações de Satanás e os demônios, que implicam em algum tipo de evento miraculoso. No livro de Jó, por exemplo, lemos sobre como Satanás fez soprar um forte vento que derrubou a casa dos filhos de Jó, registrado no livro de Jó 1 ao 19. Depois ele tocou na saúde de Jó, ferindo terrivelmente da cabeça aos pés. Jó 2, 9. No Novo Testamento, lemos sobre uma conexão no ministério de Jesus com que ele se encontrou com uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Ela andou encurvada por 18 anos, até que Jesus a libertou de sua enfermidade, registrado em Lucas 13, 11. Jesus também curou um homem mudo, endemoniado. Após o demônio ter sido expulso, o homem falou. Em outra situação, algo semelhante também aconteceu, meus irmãos. Jesus curou um homem endemoniado que era cego e mudo, registrado em Mateus 12, 22. O livro do Apocalipse também destaca o poder enganador de Satanás e os demônios nas realizações de certos sinais e prodígio. João diz que viu demônios operadores de milagre. Apocalipse 16, 14. Apesar de a Bíblia dizer que os demônios têm poder para realizar sinais e prodígios, simulacros de milagres, ela não esclarece quão verdadeiro eles são, mas apenas diz que sua base é falsa e é enganadora. O propósito dos milagres realizados pelos demônios, ao mesmo tempo em que a Bíblia indica que a atuação demoníaca na execução de certos sinais e prodígios, ela também destaca por que esses espíritos malignos fazem isso. A Bíblia não deixa dúvida de que Satanás e os demônios realizam sinais e prodígios com uma finalidade de semear o quê? O engano, meus irmãos. Em seu sermão profético, Jesus fez um alerta acerca dos falsos profetas que agem sob o poder de demônios. Jesus diz que eles são capazes de fazer grandes sinais e prodígios. Esses sinais são tão impressionantes que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos, registrado no sermão profético Mateus 24, 24 e Marcos 12, 13.
O apóstolo Paulo escreve sobre a atuação do anticristo, dizendo que, segundo a ação de Satanás, ele realizará sinais e prodígios de mentiras, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,9. O apóstolo João também fala exatamente sobre isso. Ele diz que na intenção de enganar os homens e obter deles a adoração, a besta que age sobre o poder do dragão realiza grandes sinais de mentira que até fogo faz descer do céu, a terra, à vista de quem? Dos homens, meus queridos. Registrado também em Apocalipse 13:13. Satanás e os demônios realizam sinais miraculosos de forma limitada. Conforme vimos, a Bíblia realmente diz que Satanás e os demônios podem sim afligir doenças e até realizar sinais e prodígios, supostos milagres, dentro do contexto desses sinais que está até algum controle sobre os elementos da natureza, como fazer soprar vento e descer fogo do céu. Mas a Bíblia também deixa claro que Satanás e os demônios sobre o poder agem debaixo da permissão de Deus. Satanás precisou da permissão do Senhor para poder tocar na casa e na saúde de Jó. Jó 1:10-19. O apóstolo João também ele enfatiza esses mesmos princípios no livro do Apocalipse. Ele diz que Satanás e seus agentes não são autônomos em poder, mas recebem permissão para assim agir. Apocalipse 13:5-15. Somente Deus é onipotente e nada acontece fora do seu controle. Portanto, biblicamente, podemos dizer que Satanás é um ótimo fazedor de truques. Através de sinais e prodígios, ele engana o homem, tentando afastar da verdade. Além disso, apesar de não ser onisciente, Satanás possui grande conhecimento, pois observa a humanidade desde o princípio. Então ele usa esses conhecimentos para acrementar seus sinais, inclusive fazendo adivinhações sobre o futuro. Obviamente, isso explica por que tanta comunidade, supostamente, podemos dizer, cristã, que propagam heresias, experimentam, ou seja, crescimentos tão impressionantes sobre a alegação de serem casas de milagre. Claro que todas elas dizem realizar sinais e prodígios em nome de quem? Em nome de Deus. Mas isso já era de se esperar, visto que o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz como objetivo de enganar seus servos. Finge ser servo da justiça, assim como Paulo registrou em 2 Coríntios 11:14.